pessoal dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Então hoje no laboratório nós vamos fazer uma experiência bem interessante com duas plantas. Uma delas é essa aqui. Essa folha aqui que vocês estão vendo é do espinafre. E aqui vocês têm uma outra planta que é a tradescantia, que vocês já conhecem da semana passada. Vocês olhando nessas duas plantas, dá para perceber que elas possuem cores diferentes, certo? E nós já vimos na aula que a maior parte das plantas tem clorofila, que é o pigmento verde. Mas o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos retirar o pigmento das duas folhas para vocês verem se realmente aqui tem mais clorofila e aqui tem mais o pigmento roxo, que nós chamamos de antocianina, ok? Para fazer essa experiência, nós vamos utilizar os seguintes materiais. Então vamos identificar aqui o becker, que vocês já conhecem, o filtro de papel, que nós cortamos em forma de tira, palito de dente, tem um outro filtro aqui, que nós vamos cortar metade dele, e aí dois materiais, nós temos aqui o almofariz, que é esse maior, e o pistilo. Aqui a mesma coisa, notem que eu coloquei aqui um líquido que é o álcool. O álcool a gente utiliza para dissolver o pigmento que tem nas folhas. Poderia ser água também, é que o álcool ele dissolve melhor. E aí, se vocês perceberem, vocês devem estar notando que o álcool aqui ele já ficou com uma cor diferente, porque o corante que estava na folha, a folha foi picada e já está sendo retirado o pigmento. Aqui, no caso, ficou com uma outra coloração, porque aqui nós estamos usando o espinafre, certo? Espinafre desse lado e a tradescantia desse lado. Então, o pistilo ele serve para amassar e o líquido que está aqui ele está dentro do almofariz. Então, basicamente são esses materiais que nós vamos usar. Então, o que nós fizemos? Nós separamos os dois líquidos, colocamos nos dois tipos de filtro de papel. Então, vamos lá para o outro lado da mesa para a gente observar o que aconteceu. Então notem que nós já deixamos mais ou menos 30 minutos e aí vamos ver nesse caso o resultado. Vocês estão observando aqui no filtro de papel nós temos três cores. Embaixo tem o verde, depois o amarelo e em cima vocês têm o pigmento roxo. O verde vocês já sabem que é a clorofila. O que está no meio é a xantofila e o que está em cima é a antocianina. É como se fosse um sanduíche de pigmentos. Então, olha só, o filtro de papel absorvendo os pigmentos e formou-se três faixas. Depois a gente vai explicar por que aconteceu isso. Do outro lado, a gente tem uma tira de papel também. Olha aí, nós encostamos lá no material que estava com álcool. Vou tirar aqui para vocês verem e vou colocar aqui no papel branco. Então, olha só, que dá para ver também as três camadas, o verde embaixo, o amarelo e o roxo em cima. Desse outro lado aqui, a gente tem o espinafre. Note que no espinafre já ficou com uma outra coloração, bem fraquinho, né? A gente tem mais o verde, é mais a clorofila. No papel maior, também a gente observa que ele absorveu uma certa quantidade da clorofila. Ou seja, se a gente for observar a folha do espinafre e a folha da tradescantia, a gente percebe o seguinte, que a folha da tradescantia, ela tem três tipos de pigmentos bem visíveis aí. Essa experiência, na verdade, ela tem um nome, chama cromatografia. Cromatografia é uma técnica para separar os corantes. E por que acontece isso? Pense o seguinte, a clorofila ela tem moléculas maiores e a antocianina que está em cima, ela tem moléculas menores. Ou seja, é como se fosse uma corrida de moléculas. As moléculas menores são mais rápidas, então elas chegam na superfície. Enquanto que as moléculas maiores, elas demoram mais tempo. É o que acontece com a clorofila. E aí, então, a gente olhando uma folha,
no caso a tradescântia, assim, você olhando, você acha que só tem antocianina, mas na verdade, olha só, ela tem aqui escondida a xantofila, que é o pigmento amarelo, e também a clorofila. Lógico que a maior quantidade de pigmento que vocês observam continua sendo a antocianina. Já lá no espinafre, ele contém maior quantidade de clorofila. Ele tem um pouquinho de xantofila, que é o pigmento amarelo, mas o que sobressai mais é a clorofila. Então é isso aí, pessoal.